Olá pessoas! Mais um vídeo aí de livro mais filme. Já tem bastante tempo que eu não gravo um vídeo assim. E o livro da vez é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E o filme é o Apocalipse Now, que é um filme incrível. É um filme que se inspirou neste livro aqui, na história deste livro aqui. E é um filme de 79, dirigido aí pelo Francis Ford Coppola. A história desse livro aqui, a gente se passa na época do imperialismo, né, do imperialismo ali do século XIX, que foi até no início do século XX. E aqui a gente vai conhecer o Capitão Marlon, e ele recebe a missão de entrar lá no meio da selva africana e tentar encontrar o Curtis. O Curtis, ele é um chefe de um posto que tem ali no meio daquela região, no meio da floresta. E esses postos, que tinham vários, eles eram responsáveis em tentar obter o marfim. Marfim, para quem não sabe, é aquelas presas dos elefantes. E na época do imperialismo, o marfim, ele era uma mercadoria muito valiosa, né? Eles usavam muito para fazer objetos, né, confeccionar objetos. Só depois começaram a explorar a borracha, e a borracha se tornou um produto valioso, depois que começaram a surgir as indústrias automobilísticas, mas até então era o marfim. Né? Então esse Curtis, ele era responsável por um desses postos, mas ele estava tendo umas atitudes meio estranhas, né? Ele estava fazendo coisas inadequadas. Havia boatos de que ele estava maluco, e isso estava desagradando muito da companhia de comércio que era responsável pela exploração daquela região. Aí essa companhia manda então esse Capitão Marlon ir lá na África tentar encontrar, tentar resgatar esse Curtis. Aí então esse Marlon, ele chega na África e ele começa a subir o rio, né, um grande rio que tem ali, num barco a vapor, junto com um grupo de pessoas. E este rio, gente, é descrito como um grande rio volumoso, caudaloso. É um rio como se fosse uma grande serpente desenrolada com sua boca no mar. É dessa forma que eles descrevem aqui. E pelo contexto a gente percebe que eles estão falando do rio Congo, que é um dos maiores rios da África, né? O segundo maior, se não me engano, só perde do Nilo. E a região que se passa a história é a região que na época era chamada de Estado Livre do Congo, né, que é uma colônia aí do rei Leopoldo II da Bélgica. Em nenhum momento do livro o narrador fala que é o rio Congo, que é o Estado Livre do Congo. A gente percebe isso, gente, pelo contexto mesmo, tá? O próprio Joseph Conrad, ele deixa várias pistas aqui no texto. Tinha pistas também nos textos originais, mas acabaram ficando de fora, né, do livro. Ele retirou. E também outro grande motivo é que o próprio Joseph Conrad, ele já navegou por aquele rio, né? Ele chegou a trabalhar para uma companhia de comércio da Bélgica. Então tudo indica aí que é daquela região que ele estava falando. Mas enfim, quando este livro ele foi publicado em 1902, ele foi recebido como um livro anticolonialista. Eu acho que eu falei o nome certo. E também como uma denúncia da exploração colonial feita pela Bélgica na região, porque aconteceram várias atrocidades naquela região. Se você pesquisar sobre isso, você vai descobrir que estima-se que milhões de pessoas morreram, né? Pessoas daquela região, povos daquela região. Não se sabe o número certo, mas falam-se em milhões, né? Por causa do abuso, né? Da exploração que os colonos, né? Fizeram ali. E realmente quando você lê o livro, você percebe que é um livro que faz essas críticas, porque você vai ver várias situações aqui de como os colonos, né, tratam os nativos daquela região de uma maneira horrível. Então você percebe que é uma crítica mesmo que o livro faz. Mas enfim, vamos falar desde o começo para entender o que estava acontecendo, né? Essa época do imperialismo, como eu falei, que aconteceu aí no século XIX e tal, aconteceu quando vários países europeus, né, principalmente países europeus, mas o Japão também entrou nessa corrida. Então quando vários países europeus, como Inglaterra, França, Bélgica, entre outros, resolveram se expandir e colonizar várias regiões, dominar várias regiões aí pelo mundo afora, principalmente a África e a Ásia. E o principal motivo que fez com que esses países, né, começassem a correrem atrás desses territórios foi por motivos econômicos, né, por interesses comerciais, interesses de burgueses.
né, que queriam, né, ter controle das matérias-primas dessas regiões, buscar novos mercados para vender os produtos, né, que esses países fabricavam. Ou seja, cada um desses países queriam de alguma forma tirar vantagens econômicas em cima disso tudo, e acabou aquela correria de cada um tentar um pedaço para si, e foi isso que aconteceu com a África, né? A África ficou dividida em vários pedaços, e no final, né, na história a gente viu que isso não acabou muito bem, né, principalmente para a África. E o imperialismo, gente, para quem não sabe, ele foi um dos fatores, tá, de vários fatores que ajudaram aí a desencadear a Primeira Guerra Mundial futuramente. Isso é bem interessante. Mas aí, continuando, um tal rei chamado Leopoldo II, que era o rei da Bélgica, né, ele queria também entrar nessa onda, queria ter um pedaço ali de terra para o seu país, para a Bélgica, mas ele não conseguiu apoio do governo dele, né, dos outros membros do governo dele. Aí o que ele fez então? Ele mexeu os pauzinhos dele ali, e ele conseguiu pegar para ele toda aquela região da bacia do Congo e tornar toda aquela região ali propriedade particular sua. Ou seja, tudo aquilo se tornou dele. E essa região, para quem não sabe, acabou sendo na época a maior propriedade particular do planeta. Engraçado, gente, para ele conseguir mexer esses pauzinhos, né, como já falei, para poder ter toda aquela região só para ele teve que influenciar várias pessoas. E para isso, né, ele criou um slogan, né, ele criou todo um slogan dizendo que ele estava fazendo aquilo para ajudar o povo africano, né, para tornar o povo africano civilizado, tornar o povo africano como um povo europeu. Isso acabou despertando a simpatia de várias pessoas. Aliás, não foi só o rei Leopoldo, né, que carregou esse slogan, né? Na verdade, todos os países que participaram aí dessa corrida, desse imperialismo, eles carregavam esse slogan, dizendo que eles estavam fazendo isso para ajudar o povo africano, né? Mas todos nós sabemos, né, que o interesse, na verdade, era esse, né? Era interesse financeiro e nada mais. Graças à ganância do Leopoldo II, aconteceram coisas horríveis por lá. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, né, várias dessas coisas que aconteceram. Existem aí discussões se foi um genocídio ou não foi, mas o fato é que morreram milhões de pessoas. Mas o que aconteceu é que aconteceram várias denúncias, né, várias entidades começaram a denunciar o que estava acontecendo, até que muita gente começou, né, a pressionar os governos. Esse livro aqui também foi um dos livros aí que ajudaram aí a criticar, né, o colonialismo. Eu sempre acho que vou travar quando falo esse nome. E as coisas só foram de mal para pior na África, né, e já é uma longa história que aconteceu depois. Mas enfim, gente, continuando o livro depois de toda essa história, vai chegar um momento que o capitão aqui, o Marlowe, ele vai conseguir encontrar o Kurtz, tá? Isso não é spoiler, tá? E aí vocês vão ter que ler o livro pra saber o que vai acontecer, tá? Mas o final, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu não gostei muito do final, achei um final um pouco fraco, assim, esperava mais. O pessoal reclama muito desse livro, que é um livro muito descritivo, né? Quando eles estão ali navegando pelo rio, né? Aí o Conan, ele vai, né, descrevendo a selva. Eu até gosto, porque isso aguça a minha imaginação. E ele descreve de uma maneira espetacular, né? Não é uma selva cheia de borboletinhas, de passarinho, essas coisas. Não, é uma selva que dá medo. Mas em compensação, o filme, né, que é o Apocalipse Sinal, que é de 79, é um filme incrível, gente. Que filmaço! Eu comecei a assistir aquele filme, gente, eu fiquei vidrado naquele filme o tempo todo. Cada cena daquele filme. Bom, a premissa do filme é muito parecida com a do livro, com a diferença que em vez de ser o imperialismo, né, como plano de fundo, a gente tem no filme, né, a Guerra do Vietnã, e a história aí se passando então no Camboja. E a gente tem um soldado, né, que eu esqueci o nome dele agora, é o Willard, acho que se não me engano, e ele recebe a missão do exército americano de subir o rio lá, o rio que corta o Camboja, entrar lá no meio da selva e tentar encontrar o Kurtz. Sim, ele possui o mesmo nome do personagem aqui do livro, Kurtz. Esse Kurtz do filme, ele é um coronel, ele era do exército americano, só que o que aconteceu é que quando ele foi parar no meio dessa selva, ele ficou maluco, né? Ele ficou biruta também.
E ele começou a fazer coisas horríveis. E todo o pessoal que seguia ele, né, o pessoal que ele comandava, começou a idolatrar ele como se fosse um deus. Ele começou a agir lá como se fosse um semideus mesmo. E todo o povo nativo daquela região também começou a idolatrar ele. Mas ele começou a fazer coisas horríveis, coisas macabras. E o exército americano quer ver então esse Curtis morto, porque eles não estavam gostando nem um pouco. E é essa a missão desse soldado, ele vai subir esse rio. Só que tem a guerra ali acontecendo, gente, e tem cada cena. Eu estava parando pra pensar, gente, e os últimos filmes que eu assisti, né, os filmes mais recentes que tem guerra, parece que essas cenas de guerras desses filmes novos não me convencem, né? E já do filme, né, as cenas são espetaculares, são cenas incríveis, assim. Parece reais mesmo, é uma coisa muito bem feita. Quando esse soldado ele chega lá onde que tá o Curtis, bem lá no meio da selva, gente, e que lugar sinistro, é um lugar muito macabro. E tem um templo ali no meio daquela selva, daquela religião, que eu esqueci o nome agora daquela religião, dos povos de lá. E é uma coisa muito macabra, gente. Vocês têm que ver o filme, que coisa macabra que é. É claro que o filme tem cenas pesadas, tá? Porque a gente tá falando de guerra e é inevitável, né? Tem cenas, assim, bem pesadas, mas as outras cenas são espetaculares, tá? Eu gostei bastante do filme. Eu até esqueci de falar, gente, esse é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Vejam só isso, não? E eu estava dando umas lidas por aí e eu descobri que este filme deu uma baita de trabalho, né? Aconteceram várias coisas. Esse filme ele foi gravado nas Filipinas e teve um furacão lá, destruiu um cenário lá que eles construíram para uma cena muito importante. O ator chamado Martin Sheen, que interpretou esse soldado aí que vai atrás do Curtis, ele teve ataque cardíaco durante as gravações, mas ele se recuperou. O ator chamado Marlon Brando, né, que interpretou o Curtis, né, o sinistro Curtis, eles chegaram a pagar para ele 3 milhões de dólares para ele interpretar o papel. Mas quando ele chegou no set de filmagens, ele estava super acima do peso. E o Coppola, né, ele teve que fazer várias coisas ali, várias técnicas para não ficar muito evidente que ele estava gordo. O que ele fez então? Ele fez várias cenas em que aparecia só o rosto do ator. Se vocês assistirem o filme, gente, vocês vão reparar isso, né, que tem várias cenas em que só aparece o rosto dele. Fizeram ele vestir de preto para parecer mais magro, e entre outras coisas também. E eu até tem rumores aí que eles tiveram até que mudar o roteiro do filme, né, o roteiro original do filme, para que ele aparecesse menos. E é isso. E o filme ele acabou atrasando muito, acabou estourando o orçamento, só ficou pronto muitos anos depois. E aconteceu umas baitas de coisas mesmo, tá? Basta vocês pesquisar que vocês vão achar. E é isso, gente. É um filme incrível, vale muito a pena assistir. Se você ver o filme primeiro e for ler o livro, é bem capaz que você vai se decepcionar com o livro, eu acho, porque, como eu falei, o filme é bem diferente, tem muita ação, o livro é um pouco paradão, mas é um livro que vale a pena ler, tá? É um grande clássico da literatura, tem todo o meu respeito. Só não funcionou muito bem comigo, tá, o finalzinho do livro, mas tem todo o meu respeito como um grande clássico aí da literatura, e é isso. Assista o filme, tá, gente, que é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês.